A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, cujo tema neste trimestre é acerca dos dons espirituais e ministeriais. Hoje chegamos à lição de número 4, que vai falar sobre os dons de poder. Vamos fazer a leitura do texto bíblico em 1 Coríntios 12, verso 4 e versos 9 e 11, que diz assim a palavra de Deus: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estudando a Tua palavra santa, Senhor. Nos dá da unção do Teu Santo Espírito, Senhor. Abre nosso coração para não só entendermos a Tua palavra, mas acrescentarmos um pouquinho mais a nossa fé, para que possamos dar um bom testemunho de Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos vendo nesse trimestre, como eu já falei, sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Já vimos em lições anteriores que os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo, enquanto os dons ministeriais são daqueles servos de Deus que têm um trabalho especial na obra do Senhor. Pastores, mestres, apóstolos, diáconos. Mas os 9 dons do Espírito, eles são do Espírito Santo, que reparte a cada um como quer, como diz a palavra de Deus. Recordando ainda sobre os dons do Espírito Santo, nós também já falamos em lição anterior que, para nossa facilidade de estudo, os teólogos dividiram esses 9 dons do Espírito em 3 categorias, a saber, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução ou verbais. Os 3 dons de revelação nós estudamos na lição passada. Se você quiser ver essa lição, é só entrar na playlist do nosso canal e tem lá uma playlist sobre escola dominical e você vai achar essa lição. E nós falamos sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimentos de espírito. Na próxima lição,
nós vamos ver sobre os dons de elocução ou verbais, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Na lição de hoje vamos ver acerca dos dons de poder, que são fé, curar e operação de milagres. Em 1 Coríntios 2, 4 e 5, o apóstolo Paulo ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é muito importante. A igreja é uma manifestação do corpo de Cristo. E Cristo, quando esteve aqui nesta terra, ele falou que ele era o Messias enviado por Deus, Salvador de Israel e Salvador do mundo. Jesus falou também que o seu reino não era deste mundo. E para provar isso, para não ficar só, como disse aqui o apóstolo Paulo, em palavras persuasivas de sabedoria humana, ele deu demonstrações de poder. E os dons do Espírito Santo, eles se manifestam na igreja até os dias de hoje para exatamente fazer a mesma coisa que Jesus fez. Mostrar ao mundo que o poder que se manifesta na igreja não é deste mundo, mas é um poder que vem diretamente de Deus. E esses 3 dons de poder que vamos estudar hoje mostra bem isso. Falei na lição anterior que os dons do Espírito Santo, eles são sobrenaturais, não são naturais. As demonstrações naturais podem ser comum a todos os homens, pode ser manifestações da fé de algum cristão, mas se não forem sobrenaturais, elas não fazem parte desses 9 dons do Espírito. E nós vamos aqui ver o primeiro dom de poder, que é o dom da fé. Existem pelo menos 3 tipos de fé. A fé natural, aquela fé que está no coração do ser humano. O sujeito, quando acorda de manhã, vai para o seu trabalho, ele tem fé que vai ter um dia bom, que vai ganhar o seu ganha-pão. Virou até frases feitas. Eu, quando era menino, eu via, às vezes, na rua, alguém dizendo para outra pessoa: eu vou fazer uma fezinha. Naquele tempo, essa expressão significava que o sujeito ia fazer um jogo no bicho. Ele tinha fé que o númerozinho lá que ele jogava ia render um dinheirinho. Essa é uma fé natural do homem que acha que vai ganhar alguma coisa. Tem a fé do cristão. Lá em Gálatas 5:22, Paulo coloca
esta fé como fruto do Espírito. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, nós colocamos Deus em primeiro lugar. E a partir de então começamos a exercer uma fé naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Lá em Hebreus 11:1, o autor de Hebreus, ele dá, em poucas palavras, um resumo do que é a fé. Diz ele: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E ali ele vai elencando que pela fé os homens de Deus e mulheres de Deus conseguiram proezas neste mundo. E que muitos pela fé também morreram, sacrificaram a sua vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que há uma recompensa, que há um mundo melhor que um dia nós iremos viver. Então o crente espera essas coisas. Ele não vê, mas ele confia que Deus vai realizar a sua obra na sua vida. Essa fé é desenvolvida, é um fruto do Espírito Santo, que o crente, através de provações, de lutas, ele vai conquistando e amadurecendo na fé. Mas não é dessas coisas que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do dom da fé. O dom da fé, ele não é uma fé natural, nem do homem, nem do cristão como fruto do Espírito Santo. O dom da fé vem do Espírito Santo. É uma capacitação para o cristão passar por uma provação que, por mais que ele tenha desenvolvido a sua fé cristã, pode ser que seja impossível. Eu vou ilustrar com isso com duas passagens. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso, porque o que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir em qualquer lugar. Aprendi com pessoas que conheciam profundamente a palavra de Deus e que através das suas obras puderam me esclarecer. E eu estou repartindo isso com vocês. Lá no capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor tinha levantado uma estátua de ouro. E ele queria que todos adorassem aquela estátua. Com Daniel foram para a Babilônia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
E eles se recusaram a dobrar os seus joelhos diante daquela estátua. Porque acreditavam que só Deus deveria receber adoração. E aquilo foi levado ao ouvido do rei Nabucodonosor, que ficou muito furioso, mas gostava daqueles jovens. E deu uma chance para aqueles jovens. Chamou aquele jovem na sua presença e falou, olha, se vocês ajoelharem, fica tudo bem. Aqueles homens tinham desenvolvido o fruto do Espírito, que é a fé. Eles sabiam que estavam diante de um dilema. Ou enfrentariam a situação pela fé, ou se dobrariam à idolatria do rei. E diante desse desafio, que poderia lhes custar a vida, eles resistiram na fé e responderam ao rei. Você pode ler isso lá, capítulo 3 de Daniel, versículos 16 a 18, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eles deram uma demonstração de fé a Nabucodonosor e falaram: olha, nós cremos em Deus. É Deus que pode nos livrar desse teu castigo, a fornalha. Porque Nabucodonosor iria jogá-los numa fornalha de fogo ardente. Eles falaram: olha, só Deus pode nos livrar disso. E se Deus não livrar, quiser que nós morramos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer pela fé. Não vamos adorar a tua estátua. E o rei fez isso. Mandou que os seus guardas jogassem aqueles homens na fornalha de fogo ardente. Agora, eu pergunto para vocês: você já ouviu a expressão, ou mesmo você já disse alguma vez, estou morrendo de pavor? Estou morrendo de medo? Certamente é sim. Você já ouviu essa frase, ou mesmo já a usou em algum momento. E essa frase, ela tem um significado real. As pessoas podem morrer de pavor, podem morrer de medo. A psicologia ensina isso, que a pessoa diante de uma situação muito pavorosa, ela pode ter um ataque cardíaco. E muitos perderam a vida assim. Então, ser jogado numa fornalha de fogo ardente, pense bem, meu irmão, minha irmã, meu prezado ouvinte. Mesmo que você tenha fé para enfrentar a morte, pode ser uma situação que fuja do seu controle. Quando você é atirado a uma fornalha de fogo, o seu próprio psique pode reagir num pavor tão grande que você
perca a sua vida mesmo antes de uma labareda de fogo te alcançar. A não ser que o Espírito Santo te dê uma fé sobrenatural para você passar aquele momento. Então ali nós vemos 2 milagres. O primeiro milagre das labaredas de fogo não terem queimado aqueles jovens. Mas vemos também um segundo milagre, daqueles jovens não se apavorarem a ponto de terem um ataque de pânico e morrerem antes mesmo de serem atingidos por aquelas labaredas. Porque o Espírito Santo naquele momento deu uma fé sobrenatural para eles passarem aquela grande provação que passaram. Daniel 6, a história quase que se repete. Daniel era um homem cheio de fé. Essa fé que é fruto do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que ele orava 3 vezes ao dia. E ele era muito respeitado pelo rei. Aí já é no reinado de Dário. Nabucodonosor já tinha morrido. Belsazar também tinha sido destronado e morrido. Agora Dário reinava. Daniel teve uma vida muito longa, passou por diversos reis da Babilônia. E ele, por sua sabedoria, por sua capacidade intelectual, ele era invejado. E os demais ministros do rei procuraram uma ocasião para tirar a vida de Daniel. E acharam um pretexto. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia e, como é próprio dessa corja mentirosa que vive no engano, despretensiosamente levaram ao rei a sugestão: rei, baixe um decreto que por 30 dias ninguém possa orar ao seu Deus. Aquele reino era um reino misturado e havia muitos adoradores de vários deuses. E o rei decretou isso. Achou bom aquele decreto. Daniel foi para o seu quarto orar, clamar a Deus. Ele não abandonou a sua fé. Aqueles inimigos de Daniel foram correndo levar a notícia para o rei. Olha, Daniel não obedeceu a sua ordem. O rei gostava muito de Daniel, mas o rei tinha assinado um decreto, não podia voltar atrás na sua palavra, ainda deu chance para Daniel, mas não havia possibilidade. Então, diz a palavra de Deus, Daniel 6:16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E jogou Daniel na cova dos leões. A mesma situação
da fornalha de fogo ardente. Daniel foi pela fé que ele tinha jogado à cova dos leões, aquela fé de Hebreus 11. Ele sabia que se ele morresse ali devorado, ele ia se encontrar com o seu Senhor. Ele tinha essa esperança. Então ele não titubeou em continuar orando a Deus, adorando a Deus, porque ele tinha fé no seu coração. Poderia ali diante do rei voltar atrás, falar, não, rei, eu descumpri o seu mandato, me perdoe. E o rei iria, como gostava de Daniel, aceitar as suas escusas, mas não foi isso que Daniel fez. E a atitude de Daniel poderia ter custado a vida de Daniel. E Daniel é jogado à cova dos leões. Aqui é a mesma situação. Por mais fé que você tenha, pense bem. Ser jogado numa jaula lá no zoológico com aqueles animais. Quando era criança tinha circo, a gente ia no circo e eles tinham animais, leões, tigres. E a gente ficava morrendo de medo se um bicho daquele escapasse e viesse para cima de nós. Pode ser que muitos ali, como diz a expressão, morressem de medo, literalmente. Por mais crente que Daniel fosse, ele poderia morrer de medo diante daqueles leões daquela cova. Neste momento, não é mais a fé em Deus que Daniel tinha. A fé que Daniel tinha foi suficiente para ele entregar a sua vida na mão de Deus. Essa é a nossa fé espiritual que está lá em Gálatas 5:22. O crente fiel a Deus, ele tem esta fé. Ele enfrenta o inimigo até a morte. Mas pode ser que não suporte o seu coração um impacto, por exemplo, de ser confrontado por alguns leões. E aí é preciso que se manifeste o dom da fé. Então Daniel passou a noite toda lá e o seu coração não se abalou, ficou em paz. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram em paz diante da fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe essa paz através desta fé sobrenatural que os deixaram vivos para testemunhar não só da sua fé, mas como mostraram o poder de Deus para aqueles reis e a todos aqueles que viveram naquele reinado e a nós, outros que lemos a palavra de Deus através de toda a história. Por isso, este dom da fé, primeiro, dom de poder, poder sobrenatural que se manifesta na vida da igreja. Segundo dom de poder é os dons de curar. Esse nós já conhecemos bem. Salmo 103, 1-3 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. E nós vemos isso numa sequência enorme
em todo o Novo Testamento. Nós poderíamos ler muitas passagens. Jesus curou os cegos, os aleijados, os coxos. Os apóstolos fizeram a mesma obra. Pedro, João, Paulo. São inúmeros acontecimentos, diversas passagens bíblicas mostrando Deus curando. Eu só vou ler uma que creio que sintetiza todas elas. Mateus 8, 16 e 17, que diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Graças a Deus por isso. Hoje se fala muito na palavra ciência, mas com toda a ciência, os homens estão morrendo. Com toda a medicina, os homens estão morrendo. Mas quando o crente está lá desenganado, situação impossível para os homens, para a ciência, a igreja clama ao Senhor. E o Senhor, neste momento, pode usar um servo seu, uma serva sua em oração, manifestando este segundo dom de poder, o dom de cura, e o enfermo é curado. Graças a Deus que podemos contar com este recurso, deste dom do Espírito Santo, que é orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. O terceiro e último dom de poder é o dom de operação de maravilhas. Em alguns livros, os irmãos vão encontrar também milagres, dom de operação de maravilhas ou milagres. E aqui há uma diferença fundamental para nós distinguirmos este dom. Este dom é diferente do dom de curar. O dom de curar, como os irmãos sabem, é sobre as pessoas. É um milagre curando as enfermidades de pessoas enfermas. O dom de operar filhas é sobre a natureza. Os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia e bateu um vento impetuoso e o barco já ia à deriva, quase afundando, e Jesus estava dormindo. Eles chamaram Jesus apavorados. E Jesus repreende aquela tempestade. Os discípulos ficam maravilhados. Quem é este que até os ventos e a água manda? Ele obedece. Lucas 8, 25. Outra feita, Jesus, vendo a pouca fé dos discípulos, os repreende lá em Mateus 16, 9, está assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Então Jesus relembra esse dom de operação de maravilha, que foi a multiplicação dos pães. Então, o dom de operação de maravilhas opera sobre a natureza.
Moisés ora e o mar se abre. Um milagre da natureza. Para nós concluirmos, vou recapitular. Então, os dons do Espírito Santo, eles são sempre sobrenaturais. E esses 3 dons de poder que vimos hoje, eles são sobrenaturais. Dons de operação de maravilhas sobre a natureza. Algo sobrenatural acontece. Uma tempestade para, um pão se multiplica a ponto de dar comida para 5.000 homens. Um doente está enfermo, já foi aos médicos, já tomou remédio, nada de curar. Alguém ora pelo enfermo e um milagre acontece. Sem remédio, sem nada, aquele coxo anda, aquela enfermidade vai embora. E vimos em primeiro o dom da fé. O crente é colocado numa situação em que psicologicamente é insuportável, mas o Espírito Santo reveste de uma fé que ele traz uma calma naquela hora. Foi Sadraque, Mesaque e Abednego jogado na fornalha ardente, foi Daniel jogado na cova dos leões. Sempre lembrando, irmãos, isto não é para a glória do homem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil na obra de Deus. Que Deus possa usar muito o irmão, a irmã, nos dons do Espírito Santo. E que no momento adequado Deus possa te usar. Mas não esqueça, essas coisas só acontecem para quem está fazendo a obra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua, e por isso o Espírito Santo os usaram. Daniel também continuou orando a Deus mesmo da proibição do rei. Os discípulos curavam os enfermos porque oravam pelos enfermos. Então é uma obra. E os milagres acontecem e se manifestam na vida do crente quando ele está fazendo a obra de Deus. Atravessar o mar da Galileia, o perigo iminente poderia tê-los levado à morte, mas o Espírito Santo, através de nosso Senhor Jesus Cristo, resolveu, pela sua presciência, realizar um milagre para que este testemunho ficasse para edificar a nossa fé até os dias de hoje. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque o teu Espírito Santo ainda usa a tua igreja nesses tempos, Senhor, para fazer os teus milagres, para mostrar ao mundo o teu poder e a tua graça. Usa os teus servos, Senhor. Usa a mão dos teus servos para curar os enfermos. Usa a fé dos teus servos para enfrentar o sobrenatural, Senhor. Abençoa, Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis. E a tua palavra atesta isso. Por isso te damos graças. Em nome de Jesus. Amém.